Boa noite, gente. Eu estou aqui para cumprir um desafio. Eu costumo cumprir os desafios, acho isso muito importante. Meu amigo me desafiou, colocou isso na internet e vai ficar feio eu não cumprir esse desafio. Esse desafio trata de dar uma palavra breve na internet. E a palavra que eu escolhi está no livro de Salmos, no capítulo 11, do verso 1 ao verso 4. Mas antes disso eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, Espírito Santo, quero te pedir, Senhor, para que esse meio, Senhor, que a rede social, Deus, que a internet, que essa mídia, Senhor, que tem cativado as pessoas, Deus, no nosso tempo, que ela seja um meio de propagar a Tua palavra, Senhor, um meio, Senhor, de ação, Senhor, para que muitas vidas sejam transformadas, Senhor, em nome de Jesus. Toca cada uma dessas pessoas, Senhor, que vão estar assistindo esse vídeo, Senhor, e que em nome de Jesus a sua vida, a sua família seja tocada também, Deus, em nome de Jesus, que elas venham captar, Deus, essa palavra e absorver, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então? No capítulo 11, no verso 1, diz assim: Com Deus, o Senhor, estou seguro. Não adianta me dizerem, fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram seus arcos e de tocaia apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? O Senhor Deus está no seu santo templo e o seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. Bem, meu irmão, quando nós lemos a pergunta do verso 3, vou ler de novo. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Talvez seja uma pergunta que eu e você, talvez você seja jovem como eu e é bem ansioso. Talvez você tenha lançado sua ansiedade na sua vida profissional, na sua carreira, e tenha perguntado para o Senhor, Senhor, o que vai ser de mim daqui talvez a uns 5 anos? Talvez você tenha depositado a sua ansiedade no seu relacionamento. Talvez você não tenha um relacionamento ou tenha um relacionamento e a sua cabeça fica em turbulências e perguntando, Senhor, será que essa pessoa mesmo que eu vou casar, Deus? Será, Senhor? Ou com quem será que eu vou casar, Senhor? Talvez você tenha depositado a sua ansiedade na sua família. Talvez você tenha alguns atritos com seus pais e diz, Senhor, o que vai ser do meu relacionamento com os meus pais? Será que como será que isso vai se resolver, né? Mas a resposta de Davi foi bem curiosa. O Senhor Deus está no seu santo templo e o seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. E a minha pergunta é a seguinte: será que você pensa que Davi respondeu isso porque ele acreditava num Deus que está à parte dos seus problemas? Ele acreditava num Deus que não se identifica com os problemas do homem? Não, pelo contrário, meu irmão. Quando Davi diz que o Senhor Deus está no seu santo templo, eu imagino que ele quer dizer o seguinte: Deus não recua diante das nossas turbulências. Deus não se turba diante das nossas ansiedades. Ele não recua ao ver os nossos problemas. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Os seus pensamentos são mais profundos que os pensamentos dos homens. Deus é especialista em transformar as coisas loucas desse mundo. Nós temos o exemplo de Salomão. Salomão foi um rei, o terceiro rei de Israel. O segundo, logo depois de Davi, ele foi o filho de Davi. Mas quando a gente pensa na história de Salomão, a gente vê o seguinte: Salomão era um filho de um relacionamento um pouco complicado. Davi, ele era rei de Israel e ele se apaixonou por uma mulher que já era casada, Batseba. Ele praticamente manda matar o seu marido para que ele pudesse ficar com ela. Davi já tinha outros filhos
de casamentos dele com outras mulheres que foram casamentos certos, né? E porque Salomão, o último filho de Davi, é um filho de um relacionamento conturbado, mas Deus faz as coisas loucas desse mundo confundir as sábias. Ele está no seu santo templo e não se move por causa dos meus problemas. Salomão foi o rei mais sábio, foi o homem mais sábio que já existiu e que ainda vai existir, diz a própria palavra. Também uma outra história interessante que Deus confunde a nossa vã sabedoria é a história de Neemias. Neemias era apenas um copeiro, ele era o copeiro do rei e o seu coração se moveu porque Israel estava acabando de sair do exílio babilônico e Neemias recebe notícias que os muros da sua cidade, os muros de Jerusalém, estavam em ruínas, estavam derrubados. Eles tinham acabado de erguer o templo, mas os muros da cidade, a sua proteção, estavam derrubados. E Deus transforma Neemias de um copeiro para um engenheiro. Ele vira um líder em Israel. Um simples copeiro do rei se transforma num líder de Israel. E os muros são reconstruídos, apesar das críticas que ele recebeu, apesar de tudo que foi contra ele, na força do Senhor, reconstruiu, junto com o povo, os muros de Israel. Outra história bem interessante de confusão que Deus faz, das confusões santas que Deus faz para confundir o entendimento humano, é com Abraão. Até então, Abrão, Deus faz a promessa que ele seria pai de multidões. Abraão, um homem velho já de 100 anos, e recebe essa promessa. Imagine a cabeça dele, imagine a cabeça de sua esposa. A palavra de Deus diz que Sarai ri dessa promessa. Então imagine a cabeça deles. Será que nessa idade eu ainda vou procriar? Abraão já estava disposto a talvez passar a sua herança para um servo, para o seu servo mais fiel. Mas Deus fala, não, Abraão, essa descendência vem a partir de você. Um velhinho já de 100 anos de idade já vai ser pai. E ele espiritualmente é como nosso pai. Nós somos filhos, somos gentios, mas a promessa alcança o nosso coração também. Somos filhos de Abraão, parte dessa promessa. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Você deve lançar a sua confiança no Senhor. A sua confiança deve estar depositada no Senhor. Um Deus tão forte, tão supremo. Talvez você falasse por um amigo seu, contasse seus problemas para ele, e ele poderia ficar com o coração apertado também por você. Mas Deus não. Deus é um Deus. Dentro da onisciência de Deus tem uma característica que é a presciência. Deus já sabe das coisas que vão acontecer. E Ele não se turba diante da sua necessidade. Deposita ela no Senhor. Confia no Senhor. Os discípulos, eles estavam num barco e Jesus estava lá também. Jesus dormia na proa do barco e veio uma tempestade. Nessa tempestade, os discípulos ficaram temerosos e nem por um momento lembraram que Jesus estava no barco. Aquele barco poderia afundar? Pensa comigo, será que aquele barco afundaria com Jesus ali? Mas os discípulos, talvez a sua fé tenha ficado meio balançada. Então a palavra que eu tenho para você, meu irmão, a fé é inimiga do medo. Quando o medo age, a fé ela fica na outra posição. Quando você tem medo, significa que a sua fé é abalada. Então, meu irmão, expulsa esse medo do seu coração. Fala comigo hoje, Senhor, tira esse medo de mim, eu confio no Senhor.
eu sei que a minha fé só vai crescer quando eu deposito ela no Senhor. E Jesus estava ali, naquele momento acordaram ele e ele deu ordem para que o vento se acalmasse, para que o mar se acalmasse. Ele virou para os discípulos e falou assim: vocês têm pouca fé, né? Vocês têm pouca fé. Quanto medo! Como eu disse antes, o medo é inimigo da fé. Como um bebê. Imagina um bebê agora, uma criança. Ela, quando confia no pai, ela sobe no alto da escada e ela olha para o pai e se joga no vento. Porque ela tem a certeza que o pai vai ampará-la. Ela tem a certeza que os braços do pai vão estar abertos. Ela confia no pai. Você também, meu irmão. Confie, deposita a confiança no Senhor. Ele vai estar de braços abertos quando você cair. Ele vai estar de braços abertos para te segurar. Imagina comigo agora uma criança, um adolescente na rua. Esse adolescente, talvez, ele está sendo espancado na rua e passa um homem, ele livra aquele adolescente dos seus espancadores, ele o leva para casa, ele o adota, ele o dá de comer, ele o dá abrigo, ele dá um quarto, ele dá uma cama. E depois de um tempo esse adolescente olha pro seu pai adotivo e diz: Senhor, o que eu vou ter de comer? Onde eu vou me abrigar? O que será de mim a partir de agora? E o pai olha para ele e diz assim: meu filho, eu te tirei da rua, eu te dei de comer, eu te dei abrigo, eu te dei um lar, eu te dei amor. E você ainda assim olha para mim e diz: o que eu vou ter de comer? O que eu vou ter de vestir? Não é assim também, meu irmão, que nós fazemos com Deus? Nós não depositamos a nossa confiança nele muitas vezes. Quantas vezes nós voltamos para ele e dizemos: Senhor, o que será de mim a partir de agora? Será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter um emprego? O que será do meu futuro, Senhor? A palavra que eu tenho para deixar para você, para concluir esse vídeo é: deposita a tua confiança no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Olha só, meu irmão, o pessoal que está vendo esse vídeo aí, os próximos desafiados vão estar aqui embaixo nos comentários e eu quero ter certeza, eu quero ver ainda os vídeos dos meus desafiados ainda, desafiando outras pessoas e propagando a palavra de Deus a partir dessa rede social, dessa mídia tão legal que é a internet. Tchau, tchau, gente, até a próxima.